Graça e paz, minhas irmãs, bom dia. Esse é o quarto dia do nosso devocional Pérolas, com o tema Na Mesa. A conclusão da semana, que se dará amanhã desse devocional, se dará na mesa. E ali nós vamos, em cima de tudo que tratamos essa semana, revelar e nos fazer lembrar a importância da mesa, que fala de comunhão, que fala de andar junto, que fala de repreensão, que fala de cuidado, tudo que tratamos durante essa semana. O relato que estamos tratando e a passagem bíblica se encontra em Lucas 24, a partir do versículo 13. E nós observamos nesse relato que dois discípulos, dois homens, duas pessoas que presenciaram a ascensão, morte e ressurreição de Jesus, caminhavam para longe da promessa, para longe do local estabelecido pelo próprio Cristo, para que eles permanecessem até que a promessa se cumprisse. Mas mesmo eles não permanecendo, Cristo foi bondoso, os resgatou, foi ao encontro deles no caminho de Emaús, no caminho de volta que eles estavam tomando. E talvez essa semana eu tenho conversado, falado, esse devocional tem chegado a pessoas que estavam nesse mesmo caminho. Talvez mesmo vendo indícios, pequenos fagulhas que eu costumo dizer, que a promessa irá se cumprir, que estamos no caminho certo, você resolveu partir para Emaús, voltar atrás, desistir, não aguardar a promessa. Mas Ele é bondoso com você, Ele é bondoso com a sua vida, colocou pessoas ao seu lado, fez com que você ouvisse esta palavra, não te censurou e diz: minha palavra renova as tuas forças. A palavra de Cristo, a palavra do Senhor Jesus, como foi com esses discípulos, renova a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, a nossa tranquilidade em esperar e voltar para Jerusalém, que é lá, que agora, com a certeza que Ele ressuscitou, que a promessa se cumpriu, voltaremos ao propósito inicial dele. E nesse quarto dia de devocional, eu quero partilhar com você o versículo 28, o 28 e o 29 do capítulo 24 de Lucas, que diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Observe isso. Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. O tema do devocional de hoje, esse quarto dia, é o seguinte: não se acostume com a ausência de Jesus. Quando Jesus não está na caminhada, só há discussão, só há brigas. Quando Jesus não está na caminhada, nós estamos caminhando para Emaús e não percebemos. Nossos olhos ficam como que fechados, mesmo tendo indícios de que a promessa está para se cumprir ou está se cumprir. Quando Jesus não está na caminhada, quando Jesus não está com a gente, quando não percebemos
quando não entendemos a importância de se ouvir palavra de Deus, porque é através dela que vem a fé, como diz as Escrituras, de sorte que a fé vem pelo ouvir, mas não é por ouvir fofocas, não é por ouvir disse-me-disse, não é por ouvir coaches, não é por ouvir qualquer outra coisa. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E mais uma vez, esta passagem comprova isso, porque eles estavam decididos a voltar para Emaús, abandonar a promessa, ainda que tinham ouvido que as mulheres tinham ido ao túmulo e que a pedra estava removida e que os lençóis estavam lá, o lenço dobrado. Eles ouviram tudo isso, mas isso não foi capaz de fazê-los permanecer em Jerusalém. Mas quando eles estão no caminho de volta, sem a censura de Cristo, mas com a graça de se colocar ao caminho deles, junto, caminhar ao lado, e começando, como nós dissemos ontem, pelas Escrituras, pela palavra, revelou Cristo na palavra, revelou o próprio Senhor através das Escrituras, e o coração deles foi se enchendo de fé, e o coração deles foi se enchendo de esperança, como o seu coração agora está, através da palavra de Deus. Agora não é a minha voz, é a voz do Espírito falando contigo. Agora não são minhas palavras, são as palavras do Espírito ministrando ao teu coração. Decorrendo nas Escrituras, chegaram ao lugar da desistência, chegaram ao que poderia ser o ponto final da chamada, do ministério, do propósito da vida deles. Voltar para casa significaria abandonar tudo que tinham ouvido por 3 anos e meio. Voltar para casa significaria não ser relatado na história como discípulos de Jesus. Mas as palavras que Jesus usou, que era a Escritura, de Moisés aos profetas, criou algo, gerou algo, frutificou algo. E agora, quando eles estão na cidade, Jesus faz com que ia mais adiante. E eles insistem, irmãos. A palavra de hoje é sobre essa insistência. A palavra de hoje é: não se acostume com a ausência, com a falta de Jesus. Faça como Moisés: Senhor, se tu não for conosco, nós não iremos. Se lembre das palavras de Jesus: sem mim nada podemos fazer. O ponto é, muitas vezes nós se acostumamos com a ausência de Jesus e não clamamos para ele ficar. Você se acostumou com a falta de Cristo, com a falta de Jesus. Você está fazendo as coisas para ele sem a presença dele. E você se acostumou com isso. Por que isso? Porque quando Cristo foi, quando tinha um indício que Cristo iria partir para outro lugar que não era o que você estava, você não insistiu: fique conosco. Você não insistiu: não me abandone, não vá. Eu quero te lembrar o que a palavra diz: clame a mim e responder-te-ei. Os que pedem, recebem. Os que buscam, encontram. Chegou o tempo, esse 4º dia desse devocional na mesa. Estamos à mesa aprendendo. Estamos caminhando. Aquela caminhada era uma mesa, irmão. Entenda isso. Esse devocional é uma mesa que Deus preparou. Talvez você ouve lavando louça, ou talvez trabalhando, ou talvez você está no carro ouvindo. Deixa eu te dizer, a mesa é isso.
Você está na mesa com Cristo, e como aqueles discípulos estavam à mesa caminhando, você está à mesa através de um devocional. E o privilégio que temos, irmãos, é que quando decorremos as Escrituras, não são palavras do Felipe, são palavras do próprio Cristo, que aqueles homens tiveram o privilégio de ouvir. Nós também estamos tendo através desse devocional. E a palavra é: não se acostume com a ausência de Jesus. Aonde foi que Cristo tomou um outro caminho, que Cristo não entrou aonde você iria entrar e você não insistiu? Vem comigo. Talvez na abertura de uma empresa, talvez na saída de uma igreja, talvez no começo de um relacionamento. Você não insistiu, Cristo fez que ia adiante e você não insistiu. Não, fica conosco. A mesa tá boa. A mesa tá proveitosa. A mesa está queimando, ardendo o meu coração, como nós vamos ver amanhã. Fica conosco. Eu quero te convidar nesse momento clamar como esses discípulos clamaram. Você identificou aí aonde foi que Jesus foi à frente e você não insistiu para ele ficar? Porque você sabia que se ele ficasse, haveria talvez necessidade de mudanças, necessidade de abandonos, necessidade de transformações, e você pautou: se ele ficar eu vou ter que mudar, se ele ficar eu vou ter que abandonar, se ele ficar eu vou ter que transformar as coisas. Mas meu coração está ardendo. Você ficou no dilema e você deixou, se acostumou com a partida de Jesus, mas através desta palavra o seu coração arde, o seu coração volta a arder. Clama, clama ao Senhor nesta hora. Insista como esses discípulos: fica conosco, Jesus. Não se vá, não vá para outro lugar. Eles insistiram muito com ele. Eles insistiram muito com ele. Tá ficando tarde, Jesus. Tá ficando escuro. Como uma criança com medo, sabendo a necessidade que tem. Tá ficando tarde, Jesus. Como quem dizia: nós estávamos tão seguros no caminho. Essa casa não nos dará segurança. Nós só ficaremos seguros se o Senhor ficar aqui nela. Nós só ficaremos seguros se o Senhor entrar conosco. Você se acostumou, essa caminhada, você até está fazendo coisas para Deus. Eu cuido de um departamento, eu canto em um departamento, eu faço parte do departamento. Mas você se acostumou. Você se acostumou. Mas ele foi misericordioso, foi até Emaús. Te resgatou. Insiste com ele, irmão. Não perde Jesus, agarra Jesus. Faça como Maria Madalena, irmão. Esses discípulos estavam começando a ter o mesmo sentimento, a ignorância de falar: onde você estava? Muda agora. O sentimento agora é parecido com Maria Madalena, que Jesus tem que falar para ela: mulher, não me detenhas, não me segures. Eu não subi ao Pai ainda. Calma, eu tenho coisa para fazer. Vamos ter a eternidade para passar juntos. Mas ela agarrou Jesus, irmão. Agarrou Jesus. Não solte Jesus, insista. Fica comigo, Jesus. Entra comigo nesse emprego, entra comigo nesse relacionamento, entra comigo nesse ministério, entra comigo nessa peleja, Pai. Vamos orar, irmãos, insista para Ele. Talvez seu coração não ardia a tempo. Esta palavra traz de volta e você vai clamar. Custe o que custar. Ainda que você tenha que mexer em qualquer outra coisa. O que importa é a presença dele. A presença dele vale mais. A presença dele vale mais. A presença dele vale mais. Fica conosco, Jesus. Pai, eu oro com essa minha irmã, com esse meu irmão.
Nós oramos, Pai, e insistimos. Fica conosco. As trevas já se aproximam, Pai. O dia já está se findando. Nós queremos sentir a segurança que estávamos sentindo na caminhada. Não é uma casa. Não é uma casa com condomínio, com guardas na porta que traz, não. A tua palavra diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela, o guarda vigia à toa. Não, precisamos de ti, Pai. Não queremos se acostumar, pregar, cantar, cuidar de um departamento, ir aos cultos, não perder um culto, mas sem a tua presença aqui. Por isso, através desse quarto dia devocional, nós insistimos. Fica conosco. Fica conosco, já está tarde, já está escuro, a noite se aproxima. Fica conosco. Permanece nesta mesa, Pai. Quão bom será se essa mesa permanecer eternamente, se essa mesa permanecer todos os dias da nossa caminhada nessa terra, Pai. Quão bom será. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Toca, Senhor, nos corações que se acostumaram com a sua ausência. Toca nos corações, Pai, que nem perceberam que o Senhor tinha ido adiante e entraram e permaneceram em Emaús, Pai. Não. Através desse devocional, o Senhor nos conscientiza que o nosso lugar é de volta a Jerusalém. Que a tua mão, que o teu poder, a tua palavra gere vida, renovo, fortalecimento a cada um que escutou esse devocional. E partiremos de volta a Jerusalém, com o coração ardendo pelo poder que há somente em sua palavra. Fica conosco. Não nos acostumaremos com a ausência do Senhor em nossa vida. Que esta palavra traga vida, força, renovo para a sua vida, em nome de Jesus.